Olá! Há pouco tempo houve uma dúvida de como é que a gente poderia colocar algumas imagens em um objeto tipo esse cubo aqui, e que essas imagens pudessem ser de uma forma que cada uma ocupasse uma face desse objeto cubo. Vamos ver aqui de que forma simples a gente pode fazer esse efeito. Ok? Inicialmente, para eu poder fazer qualquer tipo de adição de textura ou imagem, eu preciso sair do modo Object Mode e entrar no modo Edit Mode, clicando na tecla Tab, ou vindo aqui embaixo. E aqui eu tenho como selecionar na caixa de seleção de subobjetos. Posso escolher as vértices, as arestas ou as faces. Então, se eu escolher a face, eu posso aqui com o botão direito selecionar cada uma das faces desse objeto e atribuir a cada uma delas uma imagem qualquer para criarmos a inserção de imagens nas laterais do nosso cubo. De que forma a gente pode fazer isso mais tranquilo? Inicialmente, nós vamos voltar para a nossa Object Mode. Vamos criar, inicialmente, alguns materiais. E esses materiais nós atribuiremos uma textura que será a imagem de cada objeto que colocaremos aqui nas faces do cubo. Como é que a gente faz isso? A gente clica aqui nesse ícone em forma de uma esfera, que representa os materiais. Vou apagar esse material padrão que já existe aqui, clicando menos. E vou adicionar, como o nosso cubo tem 6 faces, 6 materiais aqui nessa caixa. Então vou clicar aqui no mais, para o primeiro material, mais para o segundo material, mais para o terceiro material, o quarto, o quinto e o sexto. Então eu tenho aqui agora 6 tipos de materiais que eu vou atribuir à imagem que eu vou pretender colocar em cada face do nosso cubo. Vamos ver então como é que a gente procede. Vamos então para o primeiro material. Repare que eu tenho a opção New, eu vou criar um primeiro material para ele, textura, tá ok? Então vou clicar aqui em New. Aqui eu já tenho o primeiro material, que é o 001. Vou agora aplicar a textura, que vai ser uma imagem, que será representada através desse material. Então venho aqui, esse ícone em forma de um xadrez. E para esse primeiro material, eu vou clicar aqui, uma textura. Vou vir aqui na opção Tipo. Vou escolher a opção Image ou Move, eu vou botar uma imagem, ok? E aqui na guia Image eu vou Open e vou procurar no meu computador justamente o diretório onde eu tenho o objeto desejado. E aqui eu tenho as 6 imagens que eu quero atribuir ao meu objeto. Vou escolher essa primeira imagem. Repare que eu atribuir ao meu primeiro material uma imagem que é essa aqui que eu busquei na internet. Já está ok. Vou voltar para a guia de materiais. Já tenho atribuído essa imagem. Vou clicar aqui em Preview, a opção para poder vê-la no formato plano. Então, vai ser a primeira imagem que eu vou atribuir aqui. Vamos atribuir. Antes disso, eu tenho que vir aqui, clicar aqui em Face Texture, porque essa imagem eu vou colocar como textura em uma das faces do meu objeto. Vou então escolher o segundo material. Com o segundo material, eu vou clicar no New, vou aplicar para ele uma textura também, clicar aqui no ícone de textura, vou dar um New novamente, vou atribuir para ele, clicando em Open, Downloads, uma segunda imagem, vou dar o Open, atribuir a esse segundo material essa imagem que está aqui. Está em UV, beleza. Vou voltar para material, já tenho aqui, e vou aqui na caixa de materiais, na guia Options, clicar em Face Texture, porque eu vou utilizar como uma textura desse objeto. Clicar aqui em plano para eu ver a minha imagem. Vou agora selecionar o terceiro material, tenho que dar um New, atribuir material para ele. Vou vir aqui na caixa de texturas, clicando no xadrezinho, vou clicar uma textura, vai ser uma imagem ou Move. Vou aqui em Open, buscar no diretório do meu computador uma terceira imagem, vou dar o Open e atribuir essa textura para o meu terceiro material.
Vou clicar aqui em plano, em preview, ok? Para poder vê-lo no formato plano. E vou vir aqui, ó, na guia Options, clicar em Face Textures. Vou agora clicar no quarto material. Vou dar um New. Foi nomeado material 04. Okay? Vou buscar a textura, que vai ser uma imagem para ele. E aqui em textura eu vou dar um New. Vou dar o Open. Vou buscar a imagem no diretório do meu computador. Vai ser a quarta imagem, Open Image. Já criei uma imagem para ele aqui. A textura, volto para o material. O material já está aqui. Vou clicar aqui em Preview na opção para que ele apareça no formato plano. E vou aqui em Options, na guia de materiais, clicar em Face Text. Todos esses eu tenho que colocar Face Text, ok? Vou agora clicar no quinto material, dar o New, para que ele dê o nome de material 005. Vou buscar para ele uma textura, que vai ser uma imagem, ok? Dar o New aqui para buscar a textura. Vou vir aqui onde tem o Open, buscar no meu computador, no diretório, uma imagem 5. Vou dar o Open, repare que eu já atribuí essa quinta imagem aqui. Em Mapping tem que estar UV, beleza. Vou voltar para o material clicando na esferazinha. Vou clicar aqui em Preview na opção para fazer o plano. E vou aqui em Options clicar em Face Texture. E vou concluir buscando o meu sexto material. Dar o New. Criei o material 006. Vou vir aqui no ícone de texturas, buscar uma imagem para ele, tipo imagem ou movie, ok? Open, vou buscar no meu computador a sexta imagem desejada. Aqui ele está em Mapping, ele está utilizando a opção UV, todos têm que estar usando a opção UV. Vou voltar para o ícone de materiais. Aqui em Preview eu vou clicar aqui para que ele apareça no formato plano e vou em Options clicar em Face Text. Então o que foi que eu fiz? Eu criei 6 imagens que vão ser materiais que eu vou atribuir no modo de edição a cada lateral desse cubo. Então, como é que eu faço isso? Simples. Eu vou vir aqui para o modo Edit Mode. Vou selecionar aqui a caixa de Select sobre objetos. A opção de faces. Posso usar também o Ctrl Tab, tá? Que eu posso escolher Face. E aqui com o botão direito eu posso selecionar qualquer um dessas laterais aqui do nosso cubo. Clicando com o botão direito. Vamos atribuir a primeira imagem para essa lateral desse cubo aqui que eu selecionei com o botão direito. Eu vou escolher essa primeira imagem, ok? Que eu vou atribuir. E repare que aqui eu tenho a opção Assign. Então eu vou dar para esse cubo a opção de usar esse material nessa lateral. Então eu dou Assign. Vocês vão perceber que, apesar de ter dado Assign, não vai aparecer nada aqui. Mas se eu clicar nessa guia daqui, sair do modo sólido e entrar no modo de textura, vocês vão verificar que o meu objeto aqui, ele vai ter a interferência. Vou aqui utilizar o Material. Okay? Vocês vão, antes de mais nada, a luz não está me ajudando muito. Vou duplicar essa lâmpada com Shift D, Y, para que ela corra no eixo Y. Shift D, X, para que ela corra no eixo X. Shift D, Y, para que ela corra. E aqui eu coloquei 4 lâmpadas em cada canto aqui do objeto. O que vai acontecer aqui, na verdade, é o seguinte. Quando eu seleciono o cubo e vou para o modo de edição, eu selecionei essa imagem daqui para esse objeto. Mas para eu poder atribuir essa imagem, é necessário que eu utilize a tecla U, onde eu tenho a opção V-Mapping. Quando eu dou um Wrap, repare, quando eu clico a opção, eu jogo essa imagem para a projeção dessa face aqui. Digamos que eu queira utilizar agora a seleção de uma segunda face aqui do cubo. Então eu venho com o botão direito, seleciono essa face e vou atribuir para ela esse material que está aqui. Se eu clicar a tecla U, eu dou um Wrap, vocês vão perceber que a imagem que ficou foi a imagem anterior, porque eu não dei o Assign dessa imagem que está aparecendo aqui. Para isso eu tenho que dar o Assign, e repare que a imagem passou a ser dessa laranja.
Vou agora segurar o botão do meio do mouse, rotacionar o meu cubo, clicar nessa face aqui do cubo, vou clicar no terceiro material, vou clicar a tecla U, o Wrap. Repare que ele manteve ainda aquela imagem do veleiro, porque eu tenho que utilizar o assign dessa imagem aqui que eu selecionei. Então eu clico aqui, e aqui a imagem que eu vou ter do meu cubo ó, vai ser dessa imagem selecionada. Da mesma forma, vou selecionar a parte superior, vou escolher o material número 4, que é essa imagem que aqui está, vou dar o assign, vou dar a tecla U, Wrap, para que essa imagem seja ó, a imagem atribuída a essa face. Bem, como eu estou tendo aqui ainda um problema de visualização, porque a minha lâmpada não está aqui de forma legal, eu vou voltar para Object Mode, vou criar mais uma cópia aqui da minha lâmpada, Shift D, vou posicioná-la aqui para que eu possa iluminar essa lateral aqui direita. Beleza. Voltando ao Edit Mode, com o meu objeto selecionado, vou selecionar e vou dar para ele o quinto material. O quinto material vai ser esse que está aqui. Se eu der a tecla U, Wrap, a imagem que vai aparecer vai ser a imagem ó, daquele veleiro inicial. Para eu poder ter esse material, eu tenho que vir aqui e dar o assign. E aqui eu crio ó, esse material nessa lateral do cubo. Aqui embaixo, como eu não tenho lâmpada, vai estar escuro, eu vou atribuir, clicar aqui com o botão direito, escolher a sexta imagem do meu cubo, vou dar uma assign e vou dar a tecla U, o Wrap, e aqui eu tenho ó, o meu cubo com todas as imagens pré-definidas aqui na minha área de trabalho. Se nós formos ver agora o modo Rendered, eu tenho o meu cubo renderizado com as 6 fotos que eu apliquei aos materiais que eu criei aqui na minha área. E assim eu posso fazer, se eu quiser, alguns efeitos posteriores de movimentação. Digamos que eu clique aqui, uma animação básica, eu vou clicar aqui no 0, primeiro frame, vou dar a tecla I, vou voltar para o Object Mode, vou clicar a tecla I para inserir o primeiro frame, vou usar aqui o Lock Right Scale, tá? E aqui no frame 80, eu vou segurar o meu cubo para que ele se movimente dessa forma, vou dar a tecla I para criar o segundo frame, vou vir aqui para o 160, vou dar uma rotação no meu cubo, dar um RZ para que ele rotacione pelo eixo Z. Nesse sentido, vou dar o terceiro frame de animação, clicando I, Lock Right Scale. Tá? Aqui em 220, eu vou agora dar uma rotação pelo eixo Y, para que o cubo vire de cabeça para baixo. Então, dou RY, ó, ele vai virar dessa forma. Vou dar a tecla I, Lock Right Scale, e aqui com a minha animação básica, eu vou voltar para o ponto 0, vou dar um Alt A de animação, vou ver meu cubo se movimentando com as 6 imagens em cada lateral do mesmo, criando o efeito aí de textura nas laterais do nosso objeto. Se eu quiser dar uma animação aqui básica, basta eu vir aqui na nossa guia, que é aquela câmera de renderização, vou utilizar o efeito de animação. Aqui eu vou escolher a resolução que eu vou utilizar aqui o padrão do YouTube, que é 1280 por 720. Tá? Vou utilizar aqui nessa opção AVI JPEG, RGB, e vou botar o Quality em 100%. E aqui eu vou criar uma animação, clicando em Animation. Vocês vão perceber o meu objeto ó, sofrendo a animação, vão ser 250 quadros. Nós estamos aqui ainda no frame 14, vamos aguardar a animação ser feita para vermos aí o efeito criado. E chegando aqui no nosso frame 250, depois da animação, basta que a gente venha aqui nessa opção na parte superior Render, clique Ctrl F11 ou então Play Render Animation. E nós vamos ter aqui um exemplo da animação feita aí que nós criamos com o nosso efeito do cubo com uma diversidade de imagem em suas faces.
E aqui nós vamos ter um efeito aqui que eu criei, ó, bem básico. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que tenha sido aí bem interessante a dica e utilizem aí, criem os vossos próprios recursos durante o processo. Até a próxima e até mais.